tá aí então, ó, pra vocês, Mai e eu Barata, que me cobraram uma review desse filme. Inclusive, a Mai foi me cobrar na live do Que Pod É Esse pra fazer review desse filme. Tá aí. E ainda review especial comigo acompanhando, caminhando, já que o filme é Long Walk, comigo caminhando. Então, tá aí pra vocês a review. A gente tá falando do filme Long Walk. Então nada mais justo do que falar sobre o filme enquanto eu faço uma caminhada. Talvez esse seja em potencial. Esse aqui tem um potencial, tá? Esse vídeo aqui tem o potencial de ser o pior vídeo da história desse canal. E tipo assim, provavelmente o pior vídeo da história já pensando no futuro, assim. Esse aqui tem o potencial de ser o pior vídeo que eu vou fazer pra esse canal. Até porque eu tô segurando isso aqui com o meu braço, não é um pau de selfie nem nada, é o meu braço que está segurando isso aqui. Mas dito isso, eu assisti o filme Long Walk, que é um filme novo, né, que tem até um certo hypezinho e tudo. Pra você que não sabe a premissa, basicamente Long Walk é um filme que, tipo, passa num futuro distópico nos Estados Unidos, basicamente, e nesse futuro distópico existe uma espécie de reality show, a gente pode dizer dessa forma, que basicamente um jovem de cada um dos estados, ou seja, 50 jovens, Estados Unidos tem 50 estados, eles se inscrevem para participar, e eles têm que caminhar. Basicamente eles vão todos caminhar acompanhados por carros do exército. E nessa caminhada eles têm que manter uma velocidade mínima de 3,5 milhas por hora. Caso eles falhem em manter esse ritmo, o exército vai lá e mete bala, executa e acabou. O último a sobreviver, o que continuar andando até o final, recebe um prêmio em dinheiro lá pra caramba e recebe também um desejo que ele pode realizar, né, que o governo vai realizar. Basicamente os Estados Unidos está destruído pela guerra e eles usam isso como propaganda para tipo, olha como nossos jovens são determinados e querem um futuro melhor pro país ainda, sabe? É basicamente essa ideia por trás. E esse filme tava com um certo hypezinho, até porque ele é feito tipo a partir de um livro do Stephen King, né? Ele é baseado... Opa, calma, botei o dedão na frente aí. Ele é baseado num livro do Stephen King, então tinha um hype muito grande dele por conta disso. E eu aproveitei então por conta disso e decidi ir no cinema assistir esse filme. Fazia tempo até que eu não ia no cinema, né? Eu gosto bastante disso, vocês sabem disso. E eu decidi ir. Cara, como eu me arrependi. Eu acho que... Eu vou ser honesto pra vocês, eu acho que tem o potencial de ser o pior filme que eu vi em 2025. Eu odiei esse filme. Nossa, como eu odiei esse filme. A primeira parte, ela é toda sem spoilers. Lembrando, né? A primeira metade eu não vou falar spoilers. Quando for a parte de dar spoiler, eu aviso. Mas basicamente assim... Sem dar spoiler isso aqui, né? Isso aqui não é um spoiler que... Não é spoiler, é só tipo realmente coisas que acontecem no comecinho do filme, né? Como se fosse sinopse. Mas basicamente assim, você tá numa competição ali. Tem um protagonista, ele tá chegando ali no filme, o protagonista é um cara que tipo, eu vou mesmo assim, a mãe dele não queria que ele ia, obviamente, né, não queria que ele se inscrevesse, ele se inscreveu, foi selecionado e foi pra caminhada. Só que daí assim, quando você imagina essa cena, pô, você tá falando de 50 jovens que vão caminhar e 49 deles vão morrer. O que você imagina? Pô, um bagulho tenso, né, um clima ali meio tenso, essa parada, tipo de, pô, são meus adversários. São 49 pessoas que eu preciso que morram pra eu ganhar. Cara, mas desde o começo do filme, ele, tipo, tirando a cena de tipo, a mãe dele não quer e ele vai mesmo assim, mas desde o começo do filme cria um clima muito, tipo, descontraidaço, de amizade, como se todo mundo lá fosse amigão. Tipo, eles ficam conversando, batendo um mau papo, se abrindo, sendo amigo, assim, sabe? É um bagulho que me incomodou muito. Tipo, meu irmão, você tá indo numa competição que os outros 49 membros daquela competição precisam morrer pra você ganhar. Eles precisam. Se eles não morrerem, você não ganha. E você já chega, tipo, lá fazendo puta amizade, os caras já, tipo, se abrindo, sendo mó amigão, sabe, sendo gente boa, como se estivesse chegando num churrasco. Tipo, ali o Zé chegou, pega uma brama lá, já dá pra ele ali. Tipo, muito essa vibe a chegada ali. E isso me incomodou muito já no começo do filme, porque, tipo, eu até achei, tipo, pô, será que eu vim com a ideia errada? Será que, na verdade, tipo, eu até, tipo, até acontecer a primeira morte, eu tava me questionando, tipo, calma, será que eles morrem mesmo? Será que não é, tipo, figurativamente, como no reality show mesmo? Ah, você morreu, está eliminado. Não, eles matam mesmo, as pessoas morrem nessa porra. E tipo, os caras ficam tudo amigão, como se estivesse num churrasco, batendo um papo. Até me exaltei um pouco aqui, né, nessa parte. Mas isso é uma coisa que me incomodou muito no filme. Isso me incomodou demais. Tipo, velho, você tá numa competição que os outros 49 precisam morrer pra você passar de fase, pra você ganhar. E você tá tipo, fazendo uma amizade, todo mundo sendo parceiro, trocando ideia como se fosse melhor amigo. Sabe, tipo, até os personagens maus, até os personagens do mal, vamos dizer dessa forma,
são bonzinhos, são gente boa, ninguém quer o mal de ninguém. Tem um personagem lá que ele é meio filha da putinha desde o começo, ele tenta ferrar todo mundo, não todo mundo, mas ele tenta ferrar umas coisas assim, só que daí no final ele, tipo, super, sabe, se arrepende. Isso é uma outra coisa que me incomodou um pouco do filme. Primeiro que você não tem um antagonista, você tem um antagonista, claro, que é o Major, né, que organiza os jogos, todo mundo tem uma certa raivinha dele, mas o bagulho principal é que, tipo assim, você não tem nenhum personagem ali que cria uma profundidade de fato pra você desgostar dele. Na verdade, você não tem nenhum personagem que você se aprofunda de jeito nenhum. Porque tirando o principal ali, e talvez o amigo do principal, nenhum dos personagens ali se aprofunda de jeito nenhum. Tem alguns personagens que eles apresentam um pouco mais aprofundado, no sentido de... Nossa, minha voz tá falhando já um pouco. É porque eu já andei bastante só pra chegar até aqui onde eu tô. Na verdade, eu vou até trocar de lado, calma, eu vou voltar. Mas é porque eu andei muito já pra chegar nesse ponto que eu tô aqui, onde eu posso começar a gravar, que é um ambiente mais quieto aqui, do lugar que eu costumo caminhar. Eu já tô meio cansado, então vai ficar um pouco ofegante aí, talvez caminhar enquanto faço um vídeo não foi uma grande ideia. Mas como eu falei, um grande problema foi o fato de que os personagens em nenhum momento têm uma profundidade. Você tem personagens ali que participam do filme, da história, mas tipo assim, eles jogam tipo uma história aleatória, tipo, esse cara tem isso, e ele morre. Tipo, eles meio que jogam umas bombas de, tipo, tentando fazer você se sentir mal porque esse personagem morreu. Tipo, esse cara, você tem que se sentir mal, olha como ele é um ferrado na vida, morreu. Tipo, isso, do nada, eu, tipo, você sempre sabia quem ia morrer, logo em sequência. Porque assim, a partir do momento que começava a apresentar a história de um personagem, ele era o próximo a morrer. Porque, tipo, começou a falar da vida desse personagem, ele vai morrer. Porque toda hora eles fazem a mesma coisa. Mostra a vida de um personagem, mostra uma história triste dele, e ele morre logo em sequência. Acabou de passar um casal do meu lado, eu precisei dar uma segurada na gravação. Mas, eu basicamente, tipo assim, não dava profundidade nenhuma dos personagens, isso que eu me incomodei pra caralho, tipo... Cara, assim, você tinha 50 malucos lá e você podia pegar um grupinho ali pra criar essa profundidade. Eles fazem isso com alguns de forma muito mal feita ainda, mas assim, era bem óbvio. O cara ia morrer, contava uma história da vida dele pra você ficar com dó e matava. E essa era a receita do filme inteiro. Esse cara vai morrer. Como que eu sei disso? Porque vai contar uma história triste da vida, começou a contar uma história triste da vida dele, eles começaram a interagir demais com aquele personagem, que antes eles não estavam interagindo. É porque ele vai morrer. Então assim, ficou muito raso. O filme, ele é muito rápido, mas isso eu já esperava, porque o foco do filme é a caminhada, né? Você tá falando, tipo, o filme, a maior parte do filme vai ser a caminhada. Só que eu achei que ia ter alguma contextualização um pouco maior, talvez contar um pouco mais a história do protagonista antes, explicar, fazer você entrar um pouco mais na pele dele, mas não, já te joga na caminhada, do começo ao fim a caminhada, e só fica nisso. O filme não muda muito dessa temática, e apesar de ser a parada, né, a caminhada ser o filme, eu ainda acho que faltou uma construção, faltou uma profundidade nos personagens, ó. E a partir de agora eu já tô avisando vocês, vai ter spoiler, tá? 3, 2, 1, a partir de agora spoiler. Que final bosta. Que final merda. Com todo o respeito do mundo, que final horrível. Cara, porque o que acontece é o seguinte, o personagem principal, ele faz amizade lá com o mano, e os caras vão conversando, eles vão trocando uma baita ideia, eles ficam amigão, e eventualmente, tipo, vai todo mundo morrendo e sobra o personagem principal e o melhor amigo dele ali no evento e tal. E assim, primeiro que eu já achei muito estranho, tipo, eu até entenderia fazer essa relação, tipo assim, pô, ele se juntou com o cara ali, os dois vão competir junto até a final, beleza, eles fizeram uma amizade. Mas, tipo, mano, como eu falei, eles fizeram amizade com todo mundo, daí todo mundo ia morrendo, sobrou só os dois ali no final. Inclusive, né, quando sobra 3, tem um outro mano ali que fica com eles, que fica, tipo, cara, dessas histórias que eu falei, como eu falei, né, sempre que alguém ia morrer, começava a contar uma história triste da vida dele. Aí o mano que morre antes dos dois protagonistas ali, né, ficarem do protagonista e do melhor amigo dele, o mano que morre é a pior de todas. Porque assim, no começo da caminhada ele chega no Major, né? E o Major, tipo, tá entregando os coletinhos não, a correntinha de cada um com o número. Daí ele só chega e fala, boa sorte, filho, alguma coisa assim. Ele só fala, tipo, boa sorte, filho, pro cara, acabou aí. Daí no final do filme, com um mano que nem aparece o filme inteiro, ele aparece vez ou outra aleatoriamente ali. Ele aparece do nada, só pra fazer um comentário, tipo, aleatório, tipo, a caminhada é uma merda. E daí ele desaparece do filme. Daí ele reaparece do nada e fala, a caminhada é um roubo. E daí ele some. E daí ele chega e fala, aquele cara é muito chato. E daí todo mundo, tipo, e a relação é todo mundo só vira pra ele e fala, cala a boca, cara. Parece um sketch de South Park. Não é nem South Park, mas tipo, a única função desse cara é chegar, dar um comentário merda e alguém xingar ele. Tipo, realmente, é só isso que ele faz no filme inteiro. E daí no final ele tá meio doente, né? Ele fica com gripe, assim, ele pega uma gripe, um resfriado no meio do rolê.
Daí no final ele tá todo fudido, né, com o nariz escorrendo, ele não tá aguentando ficar de pé, e ele só vira e fala: a verdade é que a caminhada é muito do mal. O Major é o meu pai, eu sou filho bastardo dele, e eu quis fazer a caminhada pra provar pra ele que eu sou digno. Eu não vou aguentar. Daí ele para lá e morre. Daí tipo, ele só vira pros dois e fala: ah, boa sorte, espero que vocês ganhem e tal. E daí ele para lá e morre. Uma merda também. Achei muito... Nossa, cara, eu poderia ficar tranquilamente xingando todos os personagens desse filme, mas eu vou me perder na linha. Mas é tanto personagem ruim, cara. Mas aí beleza, chega os dois, né, o protagonista e o melhor amigo dele, chegam lá no final e tal, e daí tipo, os dois vão compartilhando a história um com o outro. O protagonista, ele tá fazendo isso porque o pai dele foi morto pelo Major, e o sonho dele não é nem pelo dinheiro, o sonho dele é tipo, qual que é o pedido? Ele falou, o sonho dele era fazer um pedido, pedir a arma de um dos guardas que estavam acompanhando ele, e ele ia falar que era pra ser tipo, como lembrança, né, como uma memória de ter participado da caminhada. Só que ele ia pegar a arma e já matar o Major ali na frente de todo mundo, porque o Major matou o pai dele. O outro mano, ele ia querer usar o dinheiro pra tentar fazer o bem e, tipo, impedir, tipo, ajudar pessoas pobres, porque ele era uma pessoa pobre, ele nunca conheceu os pais direito, ele cresceu nas ruas, e daí era pegar o dinheiro e ajudar pessoas pobres a não ter que depender da caminhada pra ganhar dinheiro, pra ser alguém na vida. Era basicamente a ideia dos dois. O principal queria matar o Major e o outro mano queria ajudar, né, ser uma pessoa do bem. Aí eles vão chegando no final, tal, e eles estão se segurando um no outro, porque estão os dois morrendo. Aí, tipo, durante a caminhada você pode receber até 3 advertências. E cada advertência reseta depois de 1 hora. E daí o que acontece? Os dois chegam ali no final, eles já estão com 3 advertências cada um no finalzinho, ou seja, quem parar morreu. É porque assim, primeiro tem um dramazinho lá, porque o melhor amigo para e fala, não, você vai ganhar, e daí leva as advertências, daí o outro volta pra trás e para e fala, não, eu vou te ajudar, se você morrer, eu vou morrer junto. Daí os dois levam 3 advertências e daí eles voltam a caminhar junto. Só que daí o principal empurra ele lá pra frente e ele fica parado, e daí ele leva a última advertência e morre ali na hora, e o melhor amigo dele ganha. Só que o que acontece, né? O melhor amigo dele era o cara que, nossa, eu vou ajudar o mundo, né? Eu quero dinheiro pra ajudar o mundo. Então o Major chega e fala, parabéns, irmão, você ganhou aí. O dinheiro vai ser depositado na sua conta e tal, qual que é o seu desejo, né? O que você quer? E daí ele vira e fala, eu quero a arma do guarda pra mostrar pros meus filhos que eu ganhei a caminhada. E ele, tá bom, toma aqui. Daí ele pega, aponta pro guarda, e nossa, essa parte, cara, que me irritou, pro guarda não, pro Major, ele apontar a arma pro Major, e essa parte me irritou num nível, cara. Essa parte me irritou num nível, irmão, que vocês não têm noção. Porque ele pega, aponta a arma pro Major, e fica, tipo, uns 2 minutos apontando a arma pro Major. O Major, tipo, cara, o filme inteiro paga o Major desse cara boladão. Do cara pica, né, desse, eu sou rígido, olha, eu organizei esses jogos, que os jovens estão morrendo. Quando alguém morre, o Major, ele sempre aparecia e falava, ó, vocês aí que estão aí, vocês que são foda, entendeu? Vocês estão vivos ainda, vamos continuar andando pelos caras que morreu, mas vocês são foda. Vamos continuar lá, e tipo, os caras tudo morrendo, ele chegava, isso aí que Homem de Verdade faz, sabe? Com aqueles papinhos ali e tal. Tipo, o filme inteiro ele se paga desse cara fodão, desse cara, tipo, pinta ele como um cara líder, né, da parada, que caça revolucionário, um cara do mal, um ditador, assim, sabe? Um cara, não vagabundo, eu ia falar errado, vagabundo é exatamente o contrário dele, mas aquele cara, tipo, com presença, mano, ele é o ditador da parada. E nessa cena, com o mano apontando uma carabina pra cara dele, ele fica todo tipo, não amigo, calma lá, pensa no dinheiro, meu Deus, olha só, você não vai fazer isso, né? Você acabou de ganhar, você não vai fazer isso. Meu irmão, se isso fosse de verdade, os guardas, mano, tava lotado de guarda em volta. Os guardas já tinham metralhado esse mano no chão, cara, com todo respeito. Os caras, ele ficou uns 2 minutos apontando a carabina pro Major, e o Major, tipo, não, calma lá, ele ganhou, você não vai fazer isso, não faça uma decisão burra. Ficou a maior calma do mundo, sabe? Meu irmão, esse cara não era o fodão que ficava, tipo, pô, matando os outros a sangue frio, ficava na frente lá, tipo, elevando o pessoal por estar vencendo a parada, se pagando de fodão, ele ficava mó nesse papinho nada a ver, tipo, não, calma, amigo, tá tudo bem, você não quer fazer isso de verdade. Pô, meu irmão, mas os guardas que estavam em volta, no minuto que ele levanta a arma pra apontar pro Major, já teriam descido bala no cara. No minuto que ele levanta aquela arma, já teriam metido bala no cara no chão, velho. Então assim, cara, e depois que ele mata o Major, todas as pessoas, né, o público que tava lá no evento, todo mundo desaparece, os guardas desaparecem, ele só vira de costas e começa a caminhar numa estrada sem fim. Tipo, meio que simbólico, a caminhada dele nunca acabou, ele continuou caminhando ali, sabe? Também meio que provavelmente ele morreu, né? Fazendo essa analogia, tipo, ele vira, não tem ninguém, ele só sai andando. Provavelmente depois de matar o Major, o pessoal matou ele. Mano, não, esse final me incomodou tanto. Como que nenhum guarda, tinha uns 300 guardas, nenhum guarda levantou uma arma e atirou nele.
cara apontando 2 minutos a carabina na cara do Major. Porra, mano, cara, o pior que é foda, porque o filme ele tinha um potencial muito legal. Ele poderia ser um filme que desenvolvesse, tipo, pegasse o personagem principal, contasse, tipo, gastasse uns 20 minutos iniciais do filme, uns 30 minutos iniciais do filme, contando a história do personagem principal. Tipo, a situação da vida dele, como ele chegou lá, todo o rolê da briga com a mãe dele pra querer chegar até a longa caminhada que ele não queria chegar. Depois que ele chega, aí você começa a contar, porque assim, na caminhada tem muita cena que você pode cortar fora. Tem muita cena da caminhada que você pode cortar fora, que é só ele e o amigo dele ter umas reflexão nada a ver, sabe? Filosofando umas paradas meio aleatórias, que não leva pra lugar nenhum, que não parte de lugar nenhum e não leva pra lugar nenhum. Daí você poderia construir uma história, tipo, ok, ele se aproxima desse cara e os dois juntos tentando sobreviver a caminhada, enquanto talvez tenha um filho da puta lá que vai fudendo todo mundo assim, sem... só porque sim. E daí vai acontecendo as dificuldades e eles se ajudando. Tipo, ao longo do filme eles se ajudam, e essa é uma parte legal. Tipo, pô, ele fez amizade com o mano. Eles vão se ajudando. E eles vão tentando sobreviver a essa parada, sabe? Mas eu acho que faltou alguma construção, alguma coisa, sabe, que parecesse realmente um problema. Em nenhum momento do filme parecia que eles estavam enfrentando um problema. Tipo, no começo ao fim do filme, você tinha certeza, mano, esses dois vão chegar na final e os caras vão tudo morrendo em volta lá contando uma história triste. Você sabia que isso ia acontecer e ficou assim por 2 horas. Cara, esse foi... assim, fazia tempo que eu não tinha esse sentimento dentro de uma sala de cinema. De eu estar sentado e falar, tipo, mano, esse filme não acaba. 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 Porque eu vi isso que me deixou puto. Porque era um filme com tanto potencial. Era um filme que poderia ser tão bom, tá ligado? Porque ele tem uma ideia legal. Ele tem uma ideia legal. Ele parte de uma construção muito legal, de uma ideia inovadora ali que... pô, mano, é a caminhada ali e tal, um reality show diferente, num mundo distópico, que tipo, se você não fizer as coisas direito, você vai morrer. E você tem que sobreviver. E é uma competição. Cara, tinha uma ideia tão boa por trás desse filme. E eu acho que eles estragaram. Com essa construção, tipo, muito alegre, muito feliz, ninguém é do mal, tá todo mundo amigo ali. Meu irmão, de novo, são 49 pessoas precisando morrer pra você ganhar. E é todo mundo melhor amigo. Vou falar a verdade, cara. Eu fiquei muito puto com esse filme. Porque ele tinha um potencial muito legal. Mas, infelizmente, ele foi muito ruim.